Fala turma, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar aprendendo o ponto de mínimo e ponto de máximo da função quadrática. Então nós aprendemos que toda função do segundo grau nós podemos representar da seguinte forma. Olha só, f de x que é igual a quem? Ax ao quadrado mais bx mais c. E nós sabemos também que o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Então, professor, o que é ponto de mínimo e ponto de máximo da função quadrática? Olha só, nós aprendemos que toda vez que o coeficiente a, olha só, for maior que zero, nós vamos ter uma parábola, que é o gráfico da função quadrática, em que a concavidade vai ser para cima. Aí nós aprendemos que a carinha vai ser feliz. Toda vez que o coeficiente a for positivo, nós teremos uma concavidade da parábola para cima. E toda vez que o a for menor que zero, nós vamos ter uma parábola cuja concavidade vai ser para baixo. Então, ponto de mínimo e ponto de máximo é um vértice, tá? É o vértice da parábola que nós podemos encontrar através de duas relações matemáticas. Professor, qual é essa relação matemática que eu posso encontrar o vértice da parábola? Então, nós vamos colocar assim, ó. Pessoal, toda a parábola tem um vértice. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, se eu faço uma parábola maior, aqui, ó. Se eu faço uma parábola aqui um pouco maior, nós vamos ter aqui um eixo de simetria, certo? Um eixo de simetria, que é essa reta aqui, ó. E vai tocar justamente bem aqui nesse ponto. Esse ponto aqui é o chamado de vértice, certo? Esse aqui é o vértice da parábola. E esse vértice nós podemos encontrar através de uma relação matemática. Tanto pode ser, ó, a parábola pode ser com cavidade para cima, ou também pode ser com a concavidade para baixo. Em todos os casos, nós vamos ter aqui um eixo de simetria, que é o eixo E, e nós vamos ter aqui, ó, um ponto. Esse ponto aqui é chamado de vértice da parábola. Então, nosso objetivo é encontrar esse vértice da parábola, beleza? E como que eu faço para encontrar o vértice da parábola? Aí eu vou estar mostrando para vocês na aula de hoje duas formulinhas básicas, muito simples, da gente estar encontrando o vértice da parábola. Beleza? Então, o vértice da parábola nós podemos encontrar através das seguintes coordenadas. Olha só, pessoal, o vértice que eu vou chamar de V, ele vai ter as coordenadas x, v e o y, v, certo? Ou seja, o xv é o ponto do x, beleza? É o x aí, tá? Do nosso vértice. E o yv é o y do vértice lá do nosso ponto que nós queremos encontrar. Professor, e como que eu faço para encontrar o x do vértice? Olha só, aí você vai estar utilizando, ó, essas duas relações aqui, turma, que o x do vértice é só você calcular utilizando essa relação aqui, ó, menos b dividido por 2a. Show? Então, toda vez que você for calcular o x do vértice, você vai estar calculando utilizando essa formulazinha aqui, ó, menos b sobre 2a. E como que eu faço para encontrar o y do vértice? Ah, olha só, é só você pegar o menos, o delta, e dividir por 4a. Repetindo, o x do vértice é o menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Quando eu junto os dois valores, eu formo esse vértice, ou seja, é o ponto do eixo de simetria com a parábola. Então, nesse caso aqui, as coordenadas do vértice, quem são? xv e yv. Bacana? Vamos fazer um exemplo aqui e ver como que funciona. Se eu pego, ó, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x, tá? Que é igual a x ao quadrado menos 3x menos 18. Vamos observar. Será que essa função aqui ela vai ter um valor mínimo ou vai ter um valor máximo? Porque o nosso objetivo é encontrar justamente o ponto, se esse ponto vai ser o ponto de mínimo ou o ponto de máximo. Então, nós vamos lembrar o quê? Que se a parábola, olha só, pessoal, se a parábola tiver concavidade para cima, nós vamos ter um ponto, olha só, nós vamos ter um ponto de mínimo. Por quê? Por que ponto de mínimo? Porque esse ponto está lá embaixo. E quando que eu vou ter um ponto lá embaixo? Quando o coeficiente a for maior que zero. Bacana? Professor, então quer dizer que aqui eu vou ter um ponto lá em cima, não é verdade? Exatamente. E esse ponto aqui, ó, é chamado de ponto de
máximo. E quando que eu vou ter um ponto de máximo? Quando o coeficiente A for menor do que zero. Então, para a gente determinar, pessoal, se o ponto vai ser de mínimo ou vai ser de máximo, só basta eu vir aqui, ó, e observar o coeficiente A. Quem é o coeficiente A? Né? 1? Ah, professor, bacana. Então, como o coeficiente A é igual a 1 e o número 1 é maior que zero, então quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma parábola com concavidade para cima. Ou seja, o ponto vai ser ponto de mínimo. Por que ponto de mínimo? Porque nós vamos ter uma parábola com a concavidade para cima. Olha só, nós vamos ter uma parábola assim, ó. Olha só, então esse ponto aqui vai ser o ponto de mínimo. E esse ponto nós chamamos de V, que é o vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. Então, nosso objetivo vai fazer o quê? É encontrar esse ponto de mínimo. Vamos encontrar esse ponto de mínimo. Para encontrar o ponto de mínimo, nós vamos fazer o quê? Utilizar essas duas fórmulas aqui, ó, o xv e o yv. Bacana? Vamos lá. O x do vértice, vamos encontrar o x do vértice é menos b dividido por 2a. Vamos lá. Substituindo aqui, ó, como é que vai ficar? Que o x do vértice vai ser igual a menos. Quem é o coeficiente b aqui? O coeficiente b está bem aqui, ó. O coeficiente b é menos 3. Bacana? Só lembrando que aqui, ó, é o coeficiente a, que é 1. O coeficiente b é menos 3. E o coeficiente c, quem é? O coeficiente c é menos 18. Bacana? Então vai ficar menos b. Quem é o b, né? Menos 3. Vai ficar então menos, aí abre parêntese, menos 3, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Show? Agora é só fazer as continhas, ó. Esse menos multiplicado com esse menos dá mais. Então fica 3 dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então fica que o x do vértice é igual a quem? A 3 dividido por 2. Pronto. Nós acabamos de encontrar aqui o x do vértice, tá? A primeira coordenada. Agora falta encontrar a segunda, que é o y no vértice. Olha só. O y do vértice vai ser quem? Vai ser menos delta dividido por 4a. Professor, mas quem é o delta? O delta nós vamos encontrar utilizando a fórmula do delta. Vamos lá, vamos lembrar aí que o delta é quem, pessoal? É b ao quadrado menos 4ac. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Vai ficar que delta é igual a b ao quadrado é menos 3 ao quadrado. Então fica menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c. Quem é o c? Menos 18. Então fica aqui o delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado é 9. Esse menos multiplicado com esse menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 18. Ó. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4. Com mais 3, 7. 72 mais 9, 81, né, pessoal? Então fica aqui delta é igual a 81. Bacana. Então, como aqui a fórmula é menos delta, então, pessoal, vai ficar como aqui? Vai ficar aqui o YV é igual a menos 81 dividido por 4 vezes 1. 4 vezes A. Quem é o A, né? 1. Então, quer dizer o que, turma? Que o Y do vértice é igual a menos 81 sobre 4. 4 vezes 1 dá 4. Olha só, turma. Então, nós calculamos aqui, ó, o x do vértice e o y do vértice. Ou seja, esse ponto aqui é justamente o ponto do vértice, que é igual a quem? 3 sobre 2 e menos 81 sobre 4. Então, esse ponto aqui, turma, é chamado de ponto de mínimo. Vamos colocar aqui, vamos escrever. Então, esse ponto é chamado de ponto de mínimo. Show? Então, é dessa forma, turma, que nós podemos diferenciar ponto de mínimo e ponto de máximo. Ou seja, ponto de mínimo é o vértice da parábola que é determinado por essas duas fórmulas aqui. Se for mínimo, é porque o coeficiente A é maior que zero. Se for máximo, é porque o coeficiente A é menor do que zero. Show de bola, turma? Fique com Deus aí e até a próxima.